A porta do dormitório rangeu de repente, e lá estava eu, nu como via ao mundo, de costas para a entrada, enquanto tentava pegar a toalha no chão molhado do chuveiro improvisado. Pedro, meu melhor amigo desde a infância, entrou sem bater, congelando no lugar com os olhos arregalados em choque puro. Em vez de virar o rosto ou sair correndo, ele murmurou algo incoerente e fechou a porta atrás de si, selando um segredo que viraria nossas vidas de cabeça para baixo. Naquele instante, o ar no quarto pequeno da residência universitária em Lisboa pareceu rarefeito, como se o tempo tivesse parado. Eu me virei devagar, cobrindo-me com as mãos, o coração batendo como um tambor de guerra. Pedro, com seu cabelo loiro desgrenhado e os olhos azuis que sempre transmitiam confiança, agora pareciam perdidos em um mar de confusão. Desculpa, João. Eu não sabia que estavas aqui, disse ele, mas sua voz tremia, e ele não se mexia. Eu, João, o rapaz certinho de família conservadora do Porto, senti um rubor subir pelo corpo inteiro, não só pela nudez, mas por algo mais profundo que eu sempre neguei. Nossa amizade começou aos 10 anos, no colégio católico onde rezávamos missa toda manhã. Pedro era o extrovertido, o que arranjava brigas e depois ria delas, eu era o quieto, o que estudava para agradar os pais. Vivíamos em mundos paralelos até que a universidade nos uniu de novo, compartilhando esse quarto apertado na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Mas aquele momento não mudou tudo. Eu via nos olhos dele não só constrangimento, mas uma faísca de curiosidade, talvez desejo, que espelhava o que eu sentia há anos, escondido atrás de máscaras de heterossexualidade forçada. Os dias seguintes foram um inferno disfarçado de normalidade. Eu evitava olhares diretos, fingindo que nada havia acontecido, mas Pedro insistia em conversar sobre trivialidades, como o jogo do Benfica ou as aulas de literatura. À noite, deitado na cama de cima do beliche, eu ouvia sua respiração e me perguntava se ele pensava no mesmo. Minha família, lá no norte, pressionava por namoradas e futuro estável. Meu pai, um engenheiro rígido, sempre dizia que homens de verdade não fraquejam. Como eu poderia confessar que fraquejava, que via Pedro não como irmão, mas como algo mais? Pedro, por sua vez, lutava com seus próprios demonios. Ele vinha de uma família lisboeta liberal em aparência, mas conservadora no fundo. Seu pai, um advogado bem-sucedido, esperava que ele seguisse o caminho do casamento tradicional e carreira impecável. Pedro namorava Ana, uma garota da turma de direito, mas eu via como ele se distanciava dela ultimamente, cancelando planos para ficar no quarto comigo. João, precisamos falar sobre aquilo, disse ele uma noite, depois de apagarmos as luzes. Meu estômago revirou. Falar sobre o quê? Foi um acidente, respondi, mas minha voz traiu o medo. Ele subiu na escada do beliche, seu rosto próximo ao meu no escuro. Não foi só um acidente. Eu vi você. E senti algo que não devia. As palavras pairaram no ar, pesadas como chumbo. Eu poderia negar, rir e fingir que era piada, mas em vez disso, segurei sua mão. Foi o primeiro toque intencional, um gesto que selou nossa queda. Naquela noite, conversamos até o amanhecer, confessando atrasos reprimidas, medos de rejeição social. Lisboa, com suas ruas antigas e sociedade em transição, parecia um palco perfeito para nosso drama secreto. Mas o segredo não durou. Uma semana depois, durante uma festa na residência, Ana apareceu inesperadamente. Pedro, nervoso, bebeu demais e acabou discutindo com ela na cozinha lotada. Eu os ouvi do corredor, você passa mais tempo com o João do que comigo. O que é entre vocês? Ana gritou, e Pedro negou veementemente, mas seus olhos me procuraram na multidão. Eu me senti traído, como se ele escolhesse a fachada em vez de nós. Saí correndo para o quarto, trancando a porta, o peito apertado de dor. No dia seguinte, Pedro bateu à porta, implorando perdão. Eu entrei em pânico, João. Não estou pronto para assumir. Eu o deixei entrar, mas a confiança rachara. Começamos a namorar em segredo, toques roubados atrás de portas fechadas, beijos no escuro. Mas cada encontro trazia culpa. Eu pensava na minha mãe, devota católica, que rezava por meu bom caminho, Pedro, no pai que o deserdaria se soubesse. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em círculos académicos e familiares. Nossas aulas viraram um campo minado. Na turma de Sociologia, discutíamos direitos LGBT, e eu me calava, temendo que minha voz tremesse. Pedro, mais ousado, defendia a causa, mas depois me confessava o pavor de ser exposto. E se alguém nos vir juntos, perguntava. Eu respondia com otimismo forçado, mas internamente, o conflito me corroía. Escolher o amor significava arriscar tudo, família, amigos, futuro. Uma tarde chuvosa em Alfama, caminhamos pelas ruelas estreitas, fingindo ser só amigos. Pedro parou em uma praça,
Pegou minha mão e disse: Eu te amo, João. Mas isso vai nos destruir se não formos cuidadosos. Eu assenti, mas no fundo, questionava se o amor valia a dor. Aquela declaração, sob a chuva, marcou o início de uma espiral de decisões erradas. Eu comecei a mentir para meus pais sobre fins de semana, dizendo que estudava quando na verdade passava com Pedro em hotéis baratos. Ele terminou com Ana, alegando incompatibilidade, mas ela suspeitava. O clímax do primeiro ato veio quando meu pai ligou inesperadamente. João, ouvi rumores na universidade. Você e esse Pedro são muito próximos. Meu sangue gelou. Alguém nos vira. Neguei, mas a semente da dúvida plantada. Pedro, ao saber, entrou em pânico. Temos que parar, pelo menos por enquanto. Sua sugestão me feriu como uma facada. Parar? Depois de tudo. Discutimos feio, vozes altas e quando no quarto. Ele saiu batendo a porta, deixando-me sozinho com minhas lágrimas. Naquela noite, deitado na cama, refleti sobre o preço da autenticidade. Em uma sociedade que prega a aceitação mas pratica julgamento, ser gay não era só uma orientação, era uma batalha diária. Eu me perguntei se valia a pena lutar, ou se esconder era mais seguro. Mas o amor por Pedro queimava, exigindo ação. Decidi confrontá-lo no dia seguinte, ignorando as consequências. Pedro não voltou naquela noite. Esperei até o amanhecer, o quarto vazio e quando minha ansiedade. Quando ele finalmente apareceu, com olheiras profundas e cheiro de cigarro, sentou-se na cama oposta e disse: Passei a noite na casa de um amigo. Precisava pensar. Seu tom era distante, como se já tivesse decidido algo irreversível. Eu, ainda magoado pela briga, cruzei os braços, pensar em nos abandonar. Ele negou com a cabeça, mas seus olhos evitavam os meus. A conversa que se seguiu foi um turbilhão de emoções. Pedro confessou que ligara para o pai, contando uma versão editada da verdade, que questionava sua sexualidade. O pai reagira mal, ameaçando cortar a mesada e expulsá-lo de casa. Ele disse que prefere um filho morto a um filho gay, murmurou Pedro, voz embargada. Meu coração se partiu por ele, mas também por nós. Eu abracei-o, sentindo seu corpo tremer. Vamos enfrentar juntos, prometi, mas no fundo, duvidava da minha própria força. Os dias viraram semanas de tensão crescente. Começamos a planejar uma vida dupla, amigos de dia, amantes de noite. Mas as rachaduras apareciam. Na universidade, rumores circulavam, alguém nos vira de mãos dadas em um café escondido. Ana, agora ex, confrontou Pedro na cantina, você me trocou por ele. Por um homem. Ela gritou alto o suficiente para que cabeças se virassem. Pedro corou, negando tudo, mas o dano estava feito. Eu saí dali humilhado, sentindo olhares julgadores perfurarem minha pele. Em casa, no Porto, durante um fim de semana, minha mãe notou minha distração. João, você parece preocupado. É alguma garota? Perguntou ela, servindo o cozido à portuguesa. Eu forcei um sorriso, mentindo sobre estudos. Mas meu pai, sempre perspicaz, pressionou, ouvi que você e Pedro são inseparáveis. Cuidado, filho. Amizades assim podem ser mal interpretadas. Suas palavras ecoaram como um aviso profético. Voltei a Lisboa com o peito pesado, questionando se o amor valia a alienação familiar. Pedro, entretanto, radicalizava. Ele se juntou a um grupo de ativismo LGBT na universidade, participando de reuniões secretas. Precisamos lutar pelos nossos direitos, dizia, olhos brilhando com fervor. Eu admirava sua coragem, mas temia as repercussões. Uma noite, após uma manifestação em frente à Assembleia da República, ele chegou eufórico: hoje gritei pela nossa liberdade. Mas eu via os hematomas de uma briga com contra-manifestantes conservadores. Você podia ter-se machucado sério, repreendi. Ele riu: o preço da mudança, João. Nossa relação se aprofundava, mas com custos. Eu comecei a faltar aulas, obcecado por estar com ele, ignorando notas caindo. Pedro perdia amigos heterossexuais, que o evitavam por mudança repentina. Uma traição veio quando Miguel, nosso companheiro de residência, nos flagrou beijando no banheiro. Em vez de apoiar, ele espalhou o boato no grupo de WhatsApp da turma. Sabiam que João e Pedro são um casal. A mensagem viralizou, e de repente, éramos o centro das fofocas. Confrontamos Miguel no corredor. Por quê? Éramos amigos, gritei. Ele deu de ombros: não aprovo isso. É contra a natureza. Suas palavras cortaram fundo, e quando preconceitos sociais enraizados. Pedro, furioso, quase o agrediu, mas eu o segurei. Naquela noite, choramos juntos, questionando se valia prosseguir.
Talvez devêssemos nos separar, sugeri, coração partido. Pedro negou. Não, isso nos tornaria covardes. Mas a pressão familiar escalou. Meu pai viajou a Lisboa inesperadamente, exigindo uma reunião. No café da universidade, ele me encarou. Filho, ouvi coisas perturbadoras. Você é homossexual. Sua voz tremia de raiva e decepção. Eu neguei, lágrimas nos olhos, traindo a mim mesmo. Não, pai. São mentiras. Ele pareceu aliviado, mas avisou, se for verdade, você não é mais meu filho. Voltei ao quarto destruído, contando a Pedro. Ele me abraçou, você mentiu por nós. Mas um dia, teremos que contar. Pedro enfrentou sua própria crise. Seu pai o chamou para uma conversa em casa, no bairro Alto. Lá, confrontado com evidências, fotos enviadas por Ana, Pedro admitiu tudo. O pai explodiu, você me envergonha. Saia daqui e não volte. Deserdado, Pedro voltou ao dormitório com uma mala, sem lugar para ir. Eu o acolhi, mas agora éramos dois contra o mundo, sem apoio financeiro. Vamos trabalhar, estudar, sobreviver, planejei. Mas internamente, o medo me consumia. A alta tensão culminou em uma discussão feroz. Pedro queria assumir publicamente, eu, manter segredo. Você é covarde, João, acusou ele. E você é imprudente, retruquei. Ele saiu novamente, deixando-me sozinho. Naquela solidão, refleti sobre escolhas, amor versus família, autenticidade versus segurança. Lisboa, com suas luzes noturnas, parecia zombar de nossa luta. Decidi procurá-lo, mas o que encontrei mudou tudo de novo. Encontrei Pedro em um bar gay no Príncipe Real, bebendo sozinho, rodeado de estranhos. Seus olhos, vermelhos de choro, se iluminaram ao me ver, mas logo escureceram. O que faz aqui? Achei que queria esconder tudo. Sua voz era amarga, carregada de dor. Sentei-me ao lado dele, ignorando olhares curiosos, vim porque te amo. Mas precisamos achar um meio-termo. Ele riu sarcasticamente, meio-termo. Ou assumimos ou acabamos. A conversa no bar se estendeu por horas, misturando confissões e acusações. Pedro revelou que considerara suicídio após a rejeição do pai, um segredo que me abalou. Senti-me sozinho no mundo, disse. Eu confessei meu próprio desespero, as noites insones questionando minha identidade. Mas juntos, podemos superar, insisti. Saímos dali de mãos dadas, um ato público que selou nossa resolução, mas também atraiu olhares hostis de passantes. De volta ao dormitório, fizemos as pazes com promessas sussurradas. Mas a realidade bateu forte. Sem mesada, Pedro arranjou um emprego noturno em um café, exaustivo após as aulas. Eu o via chegar cansado, olhos fundos, e me sentia culpado. Isso é o preço do nosso amor, dizia ele, forçando um sorriso. Eu comecei a tutorar alunos mais novos para ajudar nas despesas, sacrificando tempo de estudo. Nossa relação, outrora apaixonada, virava rotina marcada por fadiga. A sociedade não facilitava. Na universidade, professores conservadores nos olhavam torto, colegas liberais aplaudiam, mas superficialmente. Uma palestra sobre direitos LGBT virou palco de debate acalorado. Pedro falou abertamente sobre nossa história, ganhando aplausos, mas também vaias. Eu, no público, senti orgulho misturado a terror. Após, um grupo de estudantes radicais nos abordou, vocês inspiram, mas cuidado com os atas. Suas palavras profetizaram problemas. Uma traição veio de dentro, Ana, ainda magoada, contatou meus pais. Uma carta anônima chegou ao Porto, detalhando nossa relação. Minha mãe ligou chorando, João, é verdade. Como pôde nos fazer isso? Seu tom de decepção me quebrou. Neguei novamente, mas ela insistiu, venha para casa. Vamos rezar por você. Recusei, cortando a ligação, mas o dano estava feito. Pedro, ao saber, enfureceu-se, ela quer nos separar. Planejamos confrontá-la. No encontro com Ana em um parque do Chiado, a tensão era palpável. Por quê? Perguntei. Ela cruzou os braços, porque Pedro me usou como disfarce. Vocês destroem vidas. Pedro rebateu, eu te amava, mas não como devia. Desculpa. Ela saiu chorando, mas prometeu parar. Acreditamos, ingenuamente. Mas o incidente nos uniu mais, forçando-nos a enfrentar Mauta Nossé, era certo magoar outros pelo nosso amor. A pressão familiar atingiu o pico quando meu pai apareceu no dormitório. João, vim buscá-lo. Essa loucura acaba agora. Seu rosto, envelhecido pela raiva, me intimidou.
Pedro interveio: Senhor, nós nos amamos. Respeite isso. Meu pai riu com desprezo: Amor. Isso é aberração. Discutimos horas, eu entre os dois, rasgado ao meio. Escolhi Pedro, dizendo ao pai: se não aceita, vá embora. Ele saiu, deserdando-me verbalmente. A dor foi imensa, mas libertadora. Pedro enfrentou algo similar com a mãe, que o procurou em segredo. Filho, eu aceito você. Mas seu pai não. Ela ofereceu ajuda financeira escondida, um raio de esperança. Mas isso criou conflito. Aceitar significava depender de mentiras. Não, mãe. Vamos sozinhos, decidiu Pedro. Eu admirei sua integridade, mas temia o futuro incerto. Alta tensão veio com uma ameaça física. Após uma postagem de Pedro no Facebook sobre orgulho gay, recebemos mensagens anônimas de ódio. Uma noite, ao voltar do trabalho, Pedro foi atacado por 2 homens na rua escura. Chegou ao quarto machucado, o lábio cortado. Eles gritaram, viados, enquanto batiam, contou, tremendo. Eu o cuidei, furioso com a sociedade. Vamos denunciar, insisti. Mas Pedro hesitou, e se piorar? Denunciamos mesmo assim, enfrentando burocracia policial indiferente. O incidente nos mudou. Eu me tornei mais ativista, juntando-me ao grupo de Pedro. Juntos, organizamos uma vigília contra a homofobia na Praça do Rossio. Centenas compareceram, mas contra-manifestantes vaiaram. No microfone, declarei: o amor não é crime. Pedro me beijou publicamente, um ato de desafio. Mas internamente, questionávamos o custo: saúde, segurança, sanidade. A vigília trouxe visibilidade, mas também backlash. Jornais locais cobriram o evento, com fotos nossas no centro. Meus pais viram, minha mãe ligou suplicando: volte para casa, João. Isso vai te destruir. Seu choro me abalou, mas respondi: mãe, isso sou eu. Aceita ou perca-me. Ela desligou, deixando silêncio doloroso. Pedro, vendo minha angústia, consolou: famílias mudam. Dê tempo. Mas tempo era luxo que não tínhamos. Financeiramente, afundávamos. Contas acumulavam, o dormitório ameaçava despejo. Pedro largou o emprego no café por exaustão, arranjando algo pior em um armazém. Eu via seu corpo magro, olhos cansados, e me sentia responsável. Talvez devêssemos voltar atrás, sugeri uma noite. Ele negou veementemente: nunca. Isso nos define. Sua determinação me inspirava, mas o realismo me corroía. Uma oportunidade surgiu, uma bolsa de estudos para casais LGBT em uma universidade em Coimbra. Aplicamos, sonhando com um novo começo. Mas o processo exigia depoimentos públicos, expondo-nos mais. Durante a entrevista, contamos nossa história, lágrimas nos olhos. O comitê aplaudiu, mas avisou: preparem-se para julgamento. Ganhamos a bolsa, mas com condições: advocacy contínuo. Aceitamos, mudando para Coimbra, deixando Lisboa para trás. Em Coimbra, o ar era diferente, mais conservador, menos acolhedor. O novo dormitório era compartilhado com outros casais, mas preconceitos persistiam. Um vizinho, católico fervoroso, nos confrontava diariamente: Deus não aprova isso. Ignorávamos, focando nos estudos. Mas Pedro, traumatizado pelo ataque, desenvolvia ansiedade, acordando-se à noite. E se acontecer de novo? Perguntava. Eu o acalmava, mas meu próprio medo crescia. A família de Pedro rachou mais, sua mãe visitou secretamente, trazendo dinheiro. Seu pai amolece, mas devagar. Pedro chorou nos braços dela, um momento terno. Inspirado, liguei para meus pais. Meu pai atendeu seco: o que quer? Confessei tudo novamente, pedindo compreensão. Ele ouviu em silêncio, então disse: preciso de tempo. Foi um progresso mínimo, mas esperançoso. Alta tensão veio com uma traição inesperada. Um amigo do ativismo, Luís, que conhecéramos em Lisboa, revelou-se falso. Ele postou áudios privados nossos, expondo intimidades. O escândalo viralizou nas redes, com comentários odiosos. Como ele conseguiu isso, furiei. Pedro investigou, Luís gravara reuniões. Confrontamos ele em uma cafeteria: porquê? Ele admitiu inveja: vocês têm tudo, eu, nada. Sua traição nos isolou, questionando amizades. Recuperamo-nos devagar, fortalecendo nosso laço. Caminhadas pelo Rio Mondego viravam terapia, discutindo malta internos. Ser gay em Portugal é progresso, mas luta constante, refletia Pedro. Eu concordava, notando avanços sociais, mas raízes conservadoras.
Nossa relação amadurecia, de paixão impulsiva para parceria resiliente. Mas o clímax chegou com uma crise de saúde. Pedro, estressado, sofreu um colapso durante uma aula, desmaiando. No hospital, diagnosticaram exaustão extrema e ansiedade. Eu fiquei ao lado dele, segurando sua mão. Você pagou caro demais. Ele sorriu fraco. Nós pagamos. Mas valeu. Aquela noite, refleti sobre danos, famílias partidas, saúde abalada, sonhos adiados. Era isso o amor. Ao receber alta, decidimos pausar o ativismo, focando em nós. Voltamos a Lisboa para férias, reconectando com amigos verdadeiros. Ana, surpreendentemente, pediu desculpas, viu quanto sofrem. Desejo felicidade. Sua redenção aliviou pesos. Meus pais convidaram para jantar. Meu pai, relutante, disse: não entendo, mas te amo. Lágrimas fluíram, um passo para a reconciliação. Pedro e eu, mais fortes, planejamos futuro, graduação, empregos, talvez casamento. Mas sabíamos que desafios persistiriam. Em uma noite estrelada no mirador da Senhora do Monte, ele ajoelhou: casa comigo. Eu disse sim, selando com um beijo. O mundo girava, mas nós estávamos ancorados. O casamento foi simples, na Câmara Municipal de Lisboa, com poucos amigos e a mãe de Pedro. Meus pais não vieram, mas enviaram uma carta: estamos tentando. Foi suficiente por agora. Pedro, em terno simples, irradiava felicidade. Eu, nervoso, sentia o peso da jornada. Prometo te proteger, sussurrei durante os votos. Ele respondeu: e eu, te amar sempre. Saímos dali casados, um ato legal que desafiava normas passadas. A vida pós-casamento trouxe normalidade misturada a desafios. Arranjamos empregos, eu em uma editora, Pedro em uma ONG LGBT. Morávamos em um apartamento pequeno no bairro Alto, construindo rotinas. Mas preconceitos sociais surgiam, vizinhos murmuravam, colegas questionavam. Uma promoção negada a Pedro por imagem inadequada nos enfureceu. Lutamos, perguntei. Ele assentiu, sempre. Famílias evoluíam devagar. Meu pai visitou uma vez, desconfortável, mas civil. Vejo que são felizes. Talvez eu esteja errado. Suas palavras, um milagre. A mãe de Pedro mediava com o pai dele, que amolecia. Um dia, ele aceitará, dizia ela. Nós esperávamos, pacientes. Mas danos passados ecoavam. Pedro ainda tinha pesadelos com o ataque, eu, crises de dúvida. Terapia ajudou, desvendando traumas. O preço foi alto, mas o ganho maior, concluía o terapeuta. Concordávamos, vendo o crescimento, de meninos confusos a homens resilientes. Alta reflexão veio em uma viagem ao Algarve, praias douradas como cenário. Caminhando na areia, discutimos escolhas, erramos em esconder no início, perguntei. Pedro pensou, talvez. Mas era sobrevivência. Questionamos moralidades, trair expectativas familiares era egoísmo ou autenticidade. Danificar relações por amor era justificável. De volta a Lisboa, vida fluía. Participamos de paradas do orgulho, inspirando jovens. Um garoto nos abordou: vocês me deram coragem. Seu depoimento validou nossa luta. Mas internamente, debatia: sociedade mudara o suficiente? Leis sim, mentes nem sempre. Anos passaram, nossa história virou lenda entre amigos. Pedro escreveu um livro sobre ela, anônimo, tocando corações. Eu editei, adicionando perspectivas. O lançamento, discreto, gerou debates: amor gay versus tradição. Hoje, sentados no sofá, assistindo ao pôr do sol sobre o Tejo, refletimos. Valeu tudo? Pergunto. Pedro sorri: sim. Mas e você? Eu assinto, mas penso nos custos, famílias rachadas, amigos perdidos, saúde abalada. No fim, a jornada nos ensinou que amor exige sacrifícios, mas questiona: em uma sociedade em evolução, esconder a identidade é uma escolha errada ou uma necessidade ética?